E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Master HQ e dando continuidade à minissérie Batman The Killing Time, veremos hoje a quarta edição. Se você ainda não viu os outros vídeos, lembrando que a gente já tem a parte 1, 2 e 3 ali no canal, é só entrar e assistir. Se você gostou desse conteúdo, já deixa um like, se inscreve aí e manda pra alguém que gosta de HQs assim como você. Beleza? Então vamos pro vídeo. O dia é 6 de março. Às 9h15, Batman é encarado por uma tigresa, e ele está cercado por mais outros animais. Ao total, são 23 tigres que estão no santuário para grandes felinos rosacres. O Homem-Morcego tenta acalmar a fera e comenta que ela não é a gata que ele procura, porém, ela ataca. Algumas horas antes do amanhecer, Batman pilota uma motocicleta na rodovia 82, rumo ao leste. Ele está a 200 km por hora, velocidade bem acima do permitido. Ele interceptou 14 ligações que vieram para o xerife local. Às 15h15 daquele dia, Nigma se encontra com Nuri Espinosa em uma lanchonete. Ela é o seu contato para a venda do seu furto. Ela questiona o Charada dizendo que ela está sem o dinheiro, e isso significa que ele foi pago. Então Nigma diz que se o comprador estivesse no lugar de combinado, teria ocorrido tudo certo, mas que ele inclusive levou um tiro e que não está com ele o objeto, só vai entregar mediante pagamento. Nuri altera o tom e diz que seu homem foi ao local conforme combinado, e ele não saiu de lá mais. E se o Charada quiser sair daquela lanchonete, deverá entregar a encomenda. Uma hora antes, Nuri entra na lanchonete Cosmopolitan Waffles, questiona quem é o gerente, deixa sobre o balcão um envelope com $25.000 e ordena que todos os funcionários e clientes devem estar fora do local imediatamente, que em 10 minutos sua equipe vai tomar o lugar. Eles se preparam para aguardar a chegada do Charada. Agora fica tudo claro que ela trabalha para o governo. Horas mais cedo naquela manhã, Batman conversa com alguém em seu comunicador e diz que está lutando contra tigres. Ele fala que não vê sinais do Charada ou da Mulher Gato, mas que claramente estiveram aqui e libertaram os animais para atrasá-lo. Batman diz que vai prender todos, porque não pode deixar quase 30 tigres soltos na região. Voltando no tempo, 3.000 anos antes, no dia 1157, às 17h49, a Gavi carrega a cabeça de seu filho espetada em um galho que encontrou na floresta. Ela sobe os degraus do palhaço e grita que o seu filho, o rei Penteu, saiu para ver o que ela havia feito. Diz que matou um leão feroz e trouxe a cabeça para provar. Ainda ficamos sem saber a ligação dos fatos, mas agora fica claro que ela está em algum tipo de transe. Às 6h32 da manhã, há 3.000 anos depois, o serviçal para em um posto de combustível, próximo à Rota 3, e pergunta ao atendente se ele possui um mapa, porque ele não conhece muito bem a região. Então o rapaz fala que não sabe se tem, porque na verdade todo mundo usa o celular para procurar os lugares. Então o serviçal fala que ele não possui um aparelho e que necessita da ajuda dele. O atendente debocha do homem, dizendo que nos dias de hoje, como ele não possui um celular, o serviçal comenta que ele realmente deve obter um tal equipamento, e que então desembainha uma adaga que fica dentro de sua bengala. Minutos depois, o serviçal olha o mapa na tela de um celular, e comenta que o jovem tinha total razão. O equipamento mostrava vários locais ao redor, inclusive um santuário de grandes felinos. O atendente está com a garganta cortada e desfalecido em cima de uma poça de sangue. O capanga comenta que sabe para onde o Batman deve estar indo. Então ele coloca o celular sobre a mesa e agradece o garoto morto. 9 horas depois, na lanchonete, o Charada diz que não há nenhuma pegadinha, e que ele realmente não está com o objeto ali, e que ela só irá receber se pagar ele imediatamente. Ela esbofeteia a cara dele 2 vezes, e seu nariz começa a escorrer sangue. Então ele fala que sabe que ela é importante e poderosa, mas que não ousa encostar a mão novamente nele. Então, Nuri bate de novo, com mais força. Mais cedo, naquela manhã, Kyle Graham sai de seu carro e é surpreendido por um chicote que enrola em seu pescoço. Então Selina comenta ao Charada que precisa encontrar o comprador o mais rápido possível, porque Batman está no encalço deles, e não importa quantas vezes eles troquem de carro, pois ela diz que Enigma sempre acaba deixando alguma pista. Ele diz que não deixa pistas, mas o desafia com charadas, e que graça teria se ele não o fizesse. 2.500 anos antes, em Acrópole, segue a apresentação teatral do trágico acontecimento da morte do rei de Tebas, onde se retrata sua mãe em transe com a cabeça de seu filho na ponta de uma lança. De volta a 6 de março,
Às 9h33, Batman está exausto na luta contra os tigres, e um dos felinos tenta devorar sua cabeça. Então uma bengala em forma de lança atinge o animal. Ela possui uma quantidade de anestésico suficiente para colocar o animal para dormir. Então o serviçal aparece limpando o sangue do cajado. Ele pede desculpa pela intromissão, mas ao seu ver, Batman precisava de ajuda. À tarde daquele mesmo dia, voltando à lanchonete, Nigma tem seu nariz coberto de sangue. Ele faz um pequeno trocadilho e diz que vai matar Nuri. Ela fala que duvida disso, e nesse instante, todos os clientes e funcionários se revelam ser a escolta dela. Na mesma hora, a 800 quilômetros dali, o Pinguim está em uma cama de hospital. Ele se recupera de inúmeros ferimentos. 2 dias antes ele foi traído e quase morto pelo Charada. Em resposta a esse ato, ele contratou o serviçal para dar cabo de Enigma e a Mulher Gato. Mas esse também resolveu se tornar independente e traiu ele. Então, agora ele arranca os aparelhos respiratórios e grita de raiva. Horas mais cedo, às 9h38, Batman e o serviçal conversam entre os tigres. O Capanga fala que o Batman enfrentou ele e o avaliou, e percebe que uma luta entre os dois nesse momento não é a melhor das opções, e sim os dois se unirem para buscar o Charada e a Mulher Gato, pois é o objetivo comum de ambos, e quando chegar o momento certo, os dois poderão ter a luta definitiva. A sua serviçal quer que o Batman peça ajuda a ele, e o Homem-Morcego responde: "Vamos pegar a motocicleta." 16 minutos depois, eles terminam de recolher os tigres e trancar a porta. Então o Batman fala ao serviçal que logo vai chegar a hora dele também, mas o homem responde que admira a confiança da juventude do Homem-Morcego e que vai ser uma pena arrancar a pele dele. Voltando a 2500 anos antes, a peça de teatro continua, e nela representa que a mãe do rei percebe que não carrega a cabeça de um leão, e sim a de seu filho. Milhares de anos depois, Mulher Gata entra pela cozinha da lanchonete Cosmopolitan Waffles, no exato momento em que o Charada faz um trocadilho com Nuri e fala que vai matá-lo. Sua escolta aponta as armas para Enigma. Selina olha pela porta. Às 9h57 do mesmo dia, Batman e o serviçal discutem a missão. Ele pergunta ao Batman como Ra's conseguiu tal artefato. O Homem-Morcego diz que nunca perguntou. O Capanga responde que quando era criança escutou seu mestre falando sobre aquele objeto e que ele ficou intrigado. Mas Batman ignora essa conversa e comenta que um homem com marcas de chicote no pescoço deu entrada em um hospital e é um bom lugar para começar a procurar. Os dois saem de moto para esse destino. Naquela tarde, às 15h25, Enigma agarra a mão de Nuri. Enquanto ele faz uma charada para ela responder, a Mulher Gato salta entre os agentes e rasgando e nocauteando todos eles. Então o Charada fala para Nuri que ela não sabe da resposta e quebra 2 dedos da mão direita dela. 7 anos antes, um homem sozinho enfrenta vários guerreiros treinados. O serviçal está de pé ao lado de Ra's al Ghul e pergunta o nome do homem. Então, ele diz que seu nome não é relevante, e o Homem Solitário derrota todos os seus opositores. Então Ra's comenta que ele será seu herdeiro. O serviçal fica desapontado, pois achava que ele era o escolhido, mas Ghul fala que ele desperdiçou todo o seu potencial servindo aos outros e nunca a si mesmo, e que ele não é digno de sua escolha. Às 15h35, a Mulher Gato derrota todos os homens da Nuri. Então ela senta com os dois e pergunta se Enigma não vai apresentá-lo. Então ele fala: "Essa é Nuri Espinosa", e diz que ela trabalha para os Estados Unidos, um grande país sem dúvida, e ele comenta e fala a Nuri: "Essa é a Mulher Gato. Ela trabalha por petiscos, mas dos mais caros que existem." Espinosa xinga os dois. A Mulher Gato agarra ela pela cabeça e a arremessa no chão. O Charada fala em tom de deboche que eles podem conversar civilizadamente. Há 2500 anos atrás, na peça de teatro, a encenação mostra uma cabeça na ponta de uma lança e depois o tempo volta mais 700 anos antes e uma mulher observa a cabeça de seu filho espetada. Ela está ajoelhada em uma floresta, chorando desesperadamente enquanto um deus ri. 3000 anos depois, às 22h05, em Pier, na zona sul de Gotham, Pinguim conversa com uma pessoa anônima, mas pela queimadura nas mãos e o ato de jogar a moeda para cima, deduz que só pode ser 2 caras. Oswald faz uma proposta de pagar muito bem pelos homens dele, e Pinguim joga um de seus capangas na água para morrer. Isso meio que demonstra que ele não tolera fracassos. Mais cedo naquele dia, na lanchonete, o Charada diz que quer pagar a conta, mas não aparece nenhum garçom. Então ele fala que não vai esperar o dia todo. Selina brinca, dizendo que quem deveria pagar a conta deveria ser a Nuri. Então diz que ela vai pagar, inclusive o dobro do valor combinado,
e ele vai ligar para passar a localização. Nuri sangra muito no rosto e o Charada deixa alguns dólares e fala que isso deve ser suficiente para pagar a conta. A 900 quilômetros de Gotham, o sol brilha sobre vários mortos no Parque Modolf. Não sabemos o que essa cena quer nos mostrar, mas logo vamos descobrir. 32 horas antes, o serviçal sai de Cosmopolitan Waffles. Diz que foi atendido por pessoas muito educadas e que falaram que nada de anormal houve ali, que a lanchonete esteve aberta o dia todo sem nenhum problema. Mas as evidências estavam todas lá, diz ele. Foram limpas por profissionais, provavelmente ligados ao governo. O serviçal fala ao Batman que, pelo tumulto que ele imagina que houve no encontro, não foi nada amigável, e que eles devem continuar a busca pelo objeto. Batman diz que o artefato é dele. Para onde a Mulher Gato e o Charada foram? Por que o serviçal também está tão interessado no artefato? Vamos descobrir tudo isso e a continuidade da história na próxima edição. Se inscreve no canal, curte se você gostou, manda para um amigo seu que gosta de HQ. Lembrando que esse é o 4º episódio da série Batman The Killing Time. Se você gostou dessa história, assiste o começo dela, tá lá no canal. Valeu pessoal, até mais!